Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de matemática com vocês. Sou a professora Deli e hoje vamos fazer algumas atividades sobre medidas e seus significados que aprendemos na aula anterior. Nessas atividades vamos relembrar o seguinte, olha só primeiro. Eu tenho alguns produtos aqui que eles são medidos com a unidade de medida, no caso, litro e mililitro. Tá? No caso, medidas de capacidade. Vamos ver qual é a capacidade de cada um aqui que eles têm. A primeira que eu tenho é 250 ml, tá? Que equivale exatamente a esse aqui, ó. Depois eu tenho um que equivale a 5.000 ml, ó. 5.000 ml. Ou seja, tem a capacidade bem maior, ó. É um galão aqui, esse galão vermelho, tá? Depois eu tenho a medida de 1.000 ml. Qual será desses produtos que tem capacidade de 1.000 ml? Que vale a 1 litro, né? Olha só, caixinha aqui de suco, tá? Depois eu tenho, ó, 500 ml, que equivale à capacidade de qual deles? Vocês lembram aí? Garrafa d'água, garrafinha dessa água, exatamente igual que eu tenho aqui, ó. Mostrei pra vocês, né? Que equivale a 500 ml, bem? Depois eu tenho 350 ml. Qual será desses produtos que tem essa capacidade? 350 ml equivale a essa latinha aqui, ó, de refrigerante. Depois eu tenho, olha só, 180 ml. Chega nem a 200 ml, tá? É a capacidade desse produto aqui, exatamente um dos que eu tenho aqui, ó, bem? Do remédio aqui, é a capacidade desses recipientes, que vai variando, é claro. E depois eu tenho essa capacidade, 100 ml, que equivale à capacidade desse copo descartável aqui, tá? E depois eu tenho capacidade de 80 ml, que equivale à capacidade desse copinho descartável aqui, que é um pouquinho menor do anterior aqui. E aí eu distribuo as medidas de capacidade dessa forma, conforme cada recipiente. Próxima questão fala o seguinte, ó. Qual dos termômetros a seguir não indica uma temperatura adequada para a conservação de iogurte? Nós aprendemos isso na nossa aula. A temperatura adequada da conservação de iogurte é de 1 a 10 graus. Então, o primeiro termômetro, ele marca um pouquinho acima de 0. Passa de 1 grau, tá caminhando para 10, né? Mas saiu do 0 agora. O próximo, nós temos do 0, parou e passou do 10 aqui, tá? E o terceiro termômetro representado, ele vai do 0, vai até um pouquinho mais do que 5 graus. Tá? E a pergunta é, qual deles não indica uma temperatura adequada? Ó, um detalhe importante, eu quero aquele que não indica a temperatura adequada. Esse vai do 0, tá entre o 0 e o 10, está na temperatura adequada. Esse também do 0 ao 10, ele não ultrapassou 10, que é o limite, né, da temperatura adequada. Então, seria esse que ultrapassou 10 graus Celsius, tá? Então, é esse que não indica a temperatura adequada, no caso do iogurte, tá? Da conservação dele. Vamos para a próxima. Vamos relembrar aqui, ó. Temperatura do ambiente. Eu tenho aqui segunda-feira, mostra 22 graus, tá? Se eu fosse perguntar qual desses dias vai ter chuva, você observando essa imagem, você responderia o quê? Seria sexta-feira, ó, a previsão aqui, ó. Tem raios, né? Aqui, ó, sexta-feira. Os outros dias farão sol.
Qual desses marca a temperatura mais alta? Seria esse, nós vimos, esses, temperatura mais alta. Qual seria a mínima aqui, ó? Seria esse, ou seja, sexta-feira, tá? Que aqui, temperatura mínima chega a 18. É a menor que tem na representação aí apresentada, né? Da temperatura da cidade de Rio Branco, ok? E assim a gente analisa esse tipo de apresentação. Vocês veem aqui, ó, o solzinho, não vai ter chuva. Aqui é um dia já nublado, tá? A gente já vê isso nos próprios desenhos, que esse tipo de apresentação ele nos mostra, nos informa. Vamos para a próxima atividade. Aqui fala sobre temperatura, que nós vimos, né, em nossa aula. Olha o que ele fala aqui, ó. Observe a temperatura de um paciente em dois diferentes momentos do dia. Para cada um desses momentos, anote o horário e a temperatura registrada. Então, olha só o horário. Está medindo o tempo também, ó, às 14 horas, no caso, 2 horas, tá? Depois, às 5h45, no caso, 17h45, foi medido de novo o paciente. Na primeira medida, olha só o que fala o termômetro. Marcou 37 graus, ponto 9, olha, tá? A temperatura do paciente. Já na segunda medida, ó, nós temos, conforme o termômetro marca, ó, 36,4, 36,4 graus, temperatura do paciente. E ele fala o seguinte: qual é a diferença entre a temperatura do paciente nesses dois horários? Você vai ter que pegar a temperatura maior e a menor e subtrair. Eu vou pegar 37,9 e 36,4. Quero saber a diferença. Eu vou fazer essa conta. No caso, ó, 9 menos 4, 5. 7 menos 6, troca a vírgula aqui, vírgula debaixo de vírgula, e 3 menos 3, ou seja, a resposta, qual seria a diferença? Seria 1,5 grau, né? Olha só, diminuiu, né, a temperatura do paciente, caso ele está melhorando, né? A febre dele baixou, no caso, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. A nossa atividade estava falando sobre medida de temperatura. Agora eu vou para a próxima, que é medidas. Olha, o peso aqui, tá bom? Gramas, quilo, que nós aprendemos também. Medidas de massa. Fala o seguinte aqui, vamos lá para a leitura. Aninha nasceu com 3,250 kg e a figura mostra a Aninha sendo pesada com 1 mês de idade. Então, ela nasceu com quanto? 3,250 kg. Só que quanto ela engordou em gramas em seu primeiro mês de vida? Com 1 mês, olha só a Aninha sendo, né, pesada aqui no caso. Se você observar, a setinha, ela tá, depois dos 4 quilos, ela tá marcando 4,1 kg. Foi que a Aninha engordou um pouquinho, porque ela nasceu com quanto? 3,250 kg. Então, eu quero saber quanto ela engordou. Vou fazer, não vou adicionar, porque senão vai ultrapassar bastante, ó. Eu vou o quê? Subtrair, tá? Coloquei o sinal, eu fui falar sinal de mais, eu acabei colocando mais é menos, tá? Então, aí eu vou subtrair, saber a diferença. Quanto ela engordou? 0 menos 0, 0. 0 menos 5 não dá, eu faço a transformação. Pego das centenas, levo pra cá, ó, uma dezena e fico com 10, tá? Aqui ficou zerado. Então, ó, 10 menos 5, 5. Aqui estava zerado, eu pego da minha unidade de milhar, faço a transformação de novo, fico com 10. Aqui ficou com 3, tá? 10 menos 2, 8. E 3 menos 3, 0. Que é o famoso emprestar que vocês chamam, tá? Isso aqui.
E eu fazendo esse procedimento, eu encontrei quantas gramas? Olha só, a Aninha engordou quantas gramas aqui a diferença? 850, que é a minha alternativa, ó, letra B. Pode dizer que a Aninha engordou quase 1 quilo, né? Também pouquinho para 1 quilo, tá? Depois que ela nasceu. A próxima fala, né, sobre medida de capacidade de novo, ó. Fala o seguinte, ó. 1 litro de água deu para encher 4 copos. Qual das opções representa a medida de capacidade de cada copo? Vou lembrar, quanto equivale 1 litro? 1 litro equivale a 1000 ml. Se deu para encher 4 copos, eu posso fazer isso o quê? Dividir 1000 para 4, é uma divisão. Então, pego 1000, tem alguns que já sabem por cálculo mental, né? Mas a operação aqui, se caso você não fizer o cálculo mental, seria divisão, né? É divisão. Você pega não dá para dividir, então pega 10, ó. Pega 10 para dividir para 4. Colocar 2, por quê? Eu sei que 4 vezes 2 é 8. Aí eu vou diminuir, 10 menos 8, tenho 2. Baixo o próximo número para cá. Continuar minha divisão. 20. 20 dividido para 4, eu sei que 5 vezes 4 dá exatamente 20, ó. Por isso que é necessário saber a multiplicação, que é a operação inversa, tá? Então, 4 vezes 5, sempre multiplico esses números por esse. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Abaixo o próximo número, 0. Não dá para dividir, eu coloco 0 no espaço, no número aqui, tá? No lugarzinho dele. Então, eu tenho 250, ou seja, cada copo é 250 ml. De cara, alguns alunos já podem pensar, né? 250 mais 250, pode ir somando as alternativas e fazendo também, ó. Você pega, soma 10, vai 1, não, 0, né, perdão, aí 5 mais 5, 10, mais 1, 11, lá vai o 0 mais 0, 0, 5 mais 5, 10, e 2 mais 2, que foi 1, né, fica 5, que equivale a 500 ml. 500 mais 500 dá 1000, já sei que equivale a cada copo 250, também no cálculo mental. Ou seja, eu vou precisar de 4 copos nesse valor aqui, tá bom? Próximo. Na casa de Rebeca, o consumo de leite é de 3,5 litros, ou 3,5 litros por dia. Isso. Quantos litros serão consumidos após uma semana? Bem, se eu sei que um dia eles consomem 3,5, isso num dia, numa semana tem quantos dias? Eu vou ter que usar uma multiplicação. Se um dia é esse valor, então eu quero saber em uma semana. Por isso que eu vou colocar 7 dias, porque uma semana tem 7 dias. Então, eu multiplico. 5 vezes 7, 35. Coloco 3 aqui, ó. 7 vezes 3, 21. E 21 mais 3, 24. Aí eu conto o número, ponho a vírgula. Conto o número, ponho a vírgula. Na multiplicação, eu não me preocupo com a posição, a não ser no final, quando eu termino, tá? Contei o número, coloquei a vírgula da mesma forma no resultado. Então, eu achei quanto? 24,5, que é a minha opção D aqui, ó, das apresentadas. Isso eu uso num dia só, tá? E aí tem várias opções, e aqui eu encontrei meu cálculo foi 24,5, que é o consumo de uma semana, tá bom? Vamos lá. Agora, eu tenho uma tabela. A tabela mostra a temperatura, que é parecida com a atividade que nós vimos na aula anterior, tá? Só que eu vou parar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido e não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau.